E agora só passar alguns detalhes aí também, como se fosse mais ou menos um mini review aí da moto depois de pilotar, passando aí alguns detalhes rapidinho. A primeira coisa que você nota nessa moto é porque ela tem a roda 19, ao contrário da 21 que tínhamos na Himalayan, ela se torna muito mais ágil, porque você vai trocar o rake da moto, você vai diminuir um pouquinho o rake da moto, você vai inclinar a moto um pouquinho mais para frente, tanto que quando você está sentado na moto, você sente o peso do seu corpo indo um pouquinho mais para frente, como se você tivesse comparado com o Himalayan também. Então, só para aproveitar também, já que eu estou aqui, esse banco também é um pouco diferente do que a gente está acostumado na Himalayan. Você lembra que aquele banco é o bipartido, aqui então a gente tinha o banco da garupa separado aqui do banco do piloto, e também o acabamento dele é um pouquinho mais diferente. Até na minha moto esse daqui é o que lembra mais o que eu tenho, por exemplo, na Dyna e tudo mais. E passando um pouquinho aqui, no que a gente vê, ela ficou muito mais clean do que a gente tem, por exemplo, aí na Himalayan. Não temos aqueles protetores laterais, ao invés disso temos esse... Isso daqui é uma questão de design mesmo, ele não serve como protetor de tanque ou protetor de motor ou algo do gênero, é só um design mesmo. E nos diferentes acabamentos aqui a gente vai ter diferentes cores. Aqui eu estava testando, era aqui amarelo e cinza, e particularmente aquela foi a cor que eu realmente mais gostei. Até quando eu vi várias motos ali eu falei, putz, eu quero testar aquela ali, porque de todas foi minha cor favorita. Depois acho que é a brilhante, que a brilhante também tem um acabamento diferente. Aqui na frente, a gente não tem aquele para-brisa que estava acostumado. O Tripper, eventualmente, a gente pode ter aqui, que a gente está aí na crise mundial de semicondutores. Mas esse painel aqui, vou mostrar alguns detalhes, é aquele painel bem simples, com as informações que a gente precisa, como velocidade, indicador de marcha, marcador de gasolina. Não temos aí aquele painel grande com indicador de RPM e tudo mais. Essas são algumas diferenças. Lembrando, roda é o principal, que vai tornar aí a pilotagem dela um pouco mais ágil do que a gente está acostumado na Himalayan. Então essa daqui é aquela moto que você pega, por exemplo, alguém que pode usar ela para ir no dia a dia para o trabalho, vai ter aquela agilidade da cidade, e daí no fim de semana vai fazer um passeiozinho, vai curtir a estrada e quem sabe até fazer uma viagem. E por falar em viagem também, ela vai ter todos os acessórios que você encontra na Himalayan, como aquela mala lateral aqui de alumínio, vai ter também um negócio aqui para você colocar mala aqui atrás se você quiser, também o bagageiro. Daí falando de acessórios, você pode trocar guidão, colocar um protetorzinho de mão, também colocar ali o protetor de motor. Então vai ter a gama aí de acessórios que estamos acostumados a ver aí na Himalayan. Então realmente essa foi a primeira impressão, e eu vou te falar, rodando aqui no Rio foi um lançamento muito legal, porque a gente pôde rodar aí no trânsito caótico do Rio, né, que a gente está acostumado, vendo um pouquinho de tudo. Passando no corredor, moto muito ágil, fácil de você passar no corredor. E outra coisa, eu sempre falo isso, nas cidades grandes aqui de São Paulo, do Brasil, você acaba tendo aí quase que um terreno off-road dentro da cidade, seja com lombadas, buracos e tudo mais. Então, suspensão dessa daqui é o que a gente estava também acostumado aí na Himalayan. Ela vai ter um pouquinho menos de travel aí na frente, mas a suspensão dela continua sensacional realmente para rodar aí nesse terreno acidentado das nossas cidades. Então isso é um outro ponto que eu gostei bastante dela, que a gente já estava acostumado e realmente não perdeu, então muito bom nesse quesito. E basicamente é isso, a moto ela tá um pouquinho mais esperta do que as versões anteriores, por exemplo, que eu testei no lançamento da Himalayan. Então você sente um pouco que é aquele negócio, o motor está sempre em evolução, viu alguma coisinha que pode melhorar, depois tivemos aí algumas correções, então realmente você percebe um pouquinho a diferença. Essa moto aqui é o que a gente fala, tem muito aquele torquezinho embaixo, principalmente para se você quer fazer um off-road ou algo do gênero, ajuda demais ter esse tipo de motor com característica. Então essa moto, apesar de a gente ter a Scrum, que é uma versão um pouco mais... Ela tem a versatilidade, não é tão focada no off-road quando você pega Himalayan, mas ainda dá para fazer. Aí até no test ride vocês vão ver que eu passei aí, peguei só um trechinho ali com terra e tudo mais, mas mesmo assim deu para fazer uma lambança, sujar a moto inteira e tudo mais, aquela diversão que a gente está aí acostumado. Então, realmente uma moto que eu gostei. Vou querer testar ela na cidade também, intensamente, como eu costumo fazer um test ride só de cidade, indo para lá, indo para cá, resolvendo as coisas do dia a dia para realmente poder passar as impressões dela na cidade, depois, quem sabe, até uma viagem em estrada. Mas bora lá, o próximo vídeo que vocês vão ver aí são
É só o test ride, falando dela um pouco aí na cidade do Rio de Janeiro. Depois a gente vai lá para uma praia que é um pouquinho mais remota, teve também um pouquinho de estrada, então bora rodar com ela também aí pela cidade do Rio de Janeiro. Valeu e até a próxima, nos vemos na estrada.